agora que vai ser exposta e apresentada, Senhor Deus, ao teu povo, Senhor, que quer ouvi-la, que quer ser alimentado por ela. Senhor, queremos, ó Pai, reconhecer a nossa insignificância, Senhor Deus, como o próprio apóstolo Paulo diz, que é um tesouro em vaso de barro, Senhor. O Espírito que está em nós, ó Pai, representa isso, Pai. Somos vasos, ó Senhor Deus, de desonra, mas aprove ao Senhor, ó Pai, concedermos essa graça, Senhor Deus, de habitar em nós. E por isso queremos ouvir, ó Pai, a Tua palavra, nesse mesmo Espírito que habita em nós, proclamar também esse mesmo Espírito que habita em nós. Que o Senhor seja misericordioso, Senhor, para conosco, Pai. Não permita que essas palavras que o Senhor tem lançado, Senhor Deus, sobre nós, ó Pai, sejam em vão, Senhor Deus, cumpra o Teu propósito, Senhor Deus, de nos salvar, de nos aproximar de Ti, de nos fazer crescer, de aumentar, Senhor Deus, a Tua graça, Senhor Deus, em conhecê-lo em nossas vidas, Pai. Que isso possa fazer diferença em nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Olha para nós, Senhor Deus, com olhos, Senhor Deus, bondosos, Pai. Não derrame, Senhor, a Sua ira sobre nós, Senhor Deus, e de tal forma que ela nos consuma, Pai. Mas que se o Senhor estiver irado conosco, Pai, que o Senhor esteja se lembrando, como diz o profeta, com tua misericórdia, Pai, porque somos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, e aí iniciando essa oração de Abacuque, que é o final do livro, é uma resposta, de certa forma, uma resposta de Abacuque a tudo que ele ouviu e a tudo que ele lhe foi revelado, E nos últimos domingos nós vimos a relação dessa oração com o próprio capítulo anterior, Ali vimos que é a mesma perspectiva que nós temos ali em Salomão, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Nós vimos que essa oração tinha o propósito de ser uma oração de esperança, e de alívio, mostrando aquilo que Deus ia fazer na vida do povo. No verso 2, nós vimos que o profeta ansiosamente pede a Deus que alivie e socorra o seu povo em meio à aflição, com isso apressando o seu livramento, que consolasse o seu povo nesse meio tempo, nesse tempo de tribulação, seria o tempo em que eles iriam sofrer na mão dos babilônicos, período de exílio, e aí o seu retorno. E nos versos de 3 a 15, que nós vamos iniciar hoje, que é a oração propriamente dita, é o início, o profeta relembra, no início dessa lembrança do profeta, as experiências que a igreja teve anteriormente de Deus até chegar a Canaã, e nós vamos perceber como isso funciona na economia divina. Essa é a maneira de Deus agir quando a sua salvação está próxima. Quando a gente vai perceber isso na leitura de Abacuque, até pela perspectiva que nós temos hoje no Novo Testamento. Você vai perceber que o que Abacuque está falando aqui não está se referindo somente ao livramento do povo de Deus desse jugo, ou desse período de aflição, mas está relacionado ao nosso tempo, aos nossos tempos de hoje. A gente percebe claramente isso pela linguagem do livro de Apocalipse. É uma linguagem que remete a esse momento aqui. Aí nós já vimos isso, nas exposições anteriores, como o juízo de Deus
ali por meio da Babilônia e na Babilônia, apontam para aquele juízo final. Nós vamos ver aí as semelhanças dessas relações e como isso também aponta para o final de todas as coisas. Diz assim, nós vamos ler do verso 3 ao verso 7. Essa é a primeira parte, ou seja, a segunda parte. A primeira parte é o início, aquela introdução que nós vimos no verso 2. Essa é a segunda parte, que vai até o verso 15. Nós vamos dividir no verso 7, 3 a 7 e no verso 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos na terra de Midian tremem. Após Abacuque oferecer a sua petição, nesses primeiros versos, nós vemos isso, verso 1 e verso 2, agora ele volta os seus olhos para o passado. E a partir daí, ele projeta o futuro, ou seja, olha para o futuro. Nós vamos ver aqui nessa descrição que Abacuque vai retratar a realidade de uma manifestação futura de Deus, mediante a recordação dos exemplos concretos da intervenção de Deus, da intervenção divina na história passada do seu povo. E você vai perceber que isso se repete ciclicamente, apontando para o final. E algo interessante que nós vamos ver aqui, com essa perspectiva de Abacuque, de olhar para o passado e lançar isso para o futuro, que o que está acontecendo aqui? Abacuque está vendo tudo que vai acontecer mesmo antes de acontecer. Ele está naquele momento de ebulição, está percebendo o juízo de Deus, está chegando. Nós vimos na última exposição que isso aqui gira em torno de 135 anos depois do exílio assírio, e da devastação de Israel do Reino do Norte. Essas coisas, para quem poderia interpretar humanamente a situação política da época, conseguiria perceber que alguma coisa ia acontecer, mesmo porque Judá estava em cerco, estava num momento de cerco, com relação aos povos e especialmente com relação à Babilônia, os babilônicos. E aí o que acontece com Abacuque, depois de receber tudo aquilo que Deus estava falando, ele olha para a situação de Israel, vê Israel caducando, vê Israel em situação deprimente. Aí o Senhor diz o que vai acontecer. Aí Abacuque se levanta de novo ao Senhor, vendo a situação tão estarrecedora que iria acontecer, aí, o juízo sobre o Judá, e lança o Senhor na sua petição, e o Senhor mais uma vez revela o que vai acontecer com aqueles que estão sendo os algozes de Israel. E depois de tudo isso, daquilo que Deus mostra, vai fazer no meio do seu povo, daquilo que Deus mostra, vai fazer no meio dos ímpios, no meio daqueles que estão se servindo de Israel em humildade, a oração de Abacuque, ela se dá. E o que ele faz? Ele olha para o passado, vê as manifestações de Deus do passado e projeta isso para o futuro, entendendo que a mesma coisa iria acontecer. É interessante o que ele faz aqui. O que ele faz aqui é uma prática muito comum no meio do povo de Deus, e Deus nos ensina isso na sua palavra. Quando, em tempos de aflição, e prestes a cair no desespero, eles se lembram das experiências passadas, ou seja, da manifestação de Deus em favor do seu povo,
E isso torna-se para eles um lenitivo. Por quê? Porque eles vão olhar para o passado e vão perceber que a maneira como Deus agiu com o seu povo no passado é a maneira como Deus vai agir hoje. E a realidade da ação salvadora de Deus no passado e, consequentemente, no futuro, porque é isso que nós vamos ver aqui, e Ele nos revela isso na sua palavra, né? Vai fornecer a base para a fé que garante a vida daquele que ora e espera, como nós vemos ali em Apocalipse. Deus mostrando a João o que ia acontecer, tá? Num momento bastante distante daquilo que eles estavam vivendo, que fazia parte de toda essa realidade, né, das 7 igrejas ali, que estavam passando por sofrimento, por dificuldade, por perseguição, e o Senhor já antevê, revela ao profeta, ao apóstolo, as coisas que iriam suceder a partir daquilo que estava acontecendo. E é isso que Abacuque faz aqui. Tá? Por quê? Porque com essas manifestações de Deus na história, ele demonstra o seu caráter por meio da sua misericórdia, proteção, salvação, cuidado e providente mão. E aí nós podemos esperar no futuro com segurança que Deus está provendo o bem para o seu povo. E esse é um exercício que nós precisamos fazer. Eu acho que você já fez isso na sua vida. Olhar para situações passadas, situações de dificuldade, situações de problema, e ver como Deus agiu, como Deus foi misericordioso e trouxe você para um lugar de segurança, para mais próximo dele, e entender que a maneira como ele agiu naquele momento, ou como as coisas aconteceram, seriam a mesma forma que Deus ia agir na vida do seu povo. Isso lança segurança para o futuro. E é isso que a Escritura vai nos mostrar constantemente. As ações passadas de Deus, a maneira como Deus se relacionou, cuidou, proveu salvação ao seu povo, vai ser a mesma forma como Ele vai fazer no futuro. Ele não vai abandonar o seu povo. Ele não vai deixar o seu povo à míngua. Ele não vai permitir que o sofrimento, que as aflições e as perseguições continuem de forma indeterminada. Mas Ele vai trazer descanso, alívio. E esses pontos específicos da história mostram uma realidade muito maior. Né? Vocês já estudaram a história da igreja, ela sempre tem altos e baixos. Né? A igreja é perseguida e tal, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco ela entra num momento de paz e tranquilidade. Aí ela é perseguida, ela entra num momento de paz e tranquilidade. Isso apontando para o final de todas as coisas. E é nessa palavra que nós temos que nos fiar. Lá no Salmo 121, versos de 1 a 8, a palavra de Deus diz assim: eleva os olhos para o monte. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. De que o salmista está falando aqui? É lógico que o salmista aqui tem uma perspectiva com relação à segurança física dele, porque era o que estava em jogo aqui. Mas não é isso, como nós vimos na última pregação, não é isso que está, o que o sustenta. Na realidade, ele está falando aqui da alma dele. Essa guarda, essa segurança que nós podemos ter na palavra de Deus, que o Senhor vai vir em nosso socorro. Muitas vezes, a segurança física do seu povo está relacionada à sua segurança espiritual, mas essa não é uma relação direta ou bionívoca. Porque nós vemos na história muitos crentes morrendo por causa do reino de Deus. O Senhor está nos dando a segurança de que Ele vai nos levar até o final da nossa jornada em segurança. E quando essa segurança espiritual está relacionada à segurança física, Ele vai nos garantir isso. Mas quando essa segurança espiritual está relacionada à nossa morte,
esse também vai ser o nosso quinhão, a nossa recompensa nesse mundo. Aí ele continua: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A partir da posição histórica do povo de Deus, o profeta vai olhar para o passado, para os atos poderosos de Deus, no Êxodo em específico, e ele vai ponderar, ele vai lançar isso para o futuro. E Abacuque aqui, ele vai muito longe no passado, ele recorda lá no início de Israel, quando Israel está se formando um povo, quando milagrosamente eles foram retirados do Egito, que era uma casa de servidão, que através do deserto eles fizeram essa caminhada, uma terra seca, para entrar em Canaã por meio de muita dificuldade. E aquele que assim fez no passado, pode também agora levá-los outra vez, saindo de Babilônia, mesmo com as grandes dificuldades do caminho, podem levá-los de volta. E que essas obras maravilhosas, operadas no passado, que são aqui descritas, de forma gloriosa, vão servir para incentivar a fé do povo de Deus diante das dificuldades presentes nesse retorno. Pois Deus sempre vai se mostrar o mesmo, como se mostra desde a antiguidade para com o seu povo. Eu não sei se vocês lembram que as promessas no Antigo Testamento eram todas promessas temporais. Estavam relacionadas à terra, ao retorno do povo, ao descanso físico do povo. E grande parte delas se cumpriu ali no Velho Testamento, para Israel como nação. Mas nós percebemos, e isso é muito claro na Escritura, que elas eram somente uma imagem, um símbolo daquilo que Deus iria fazer e está fazendo hoje, e está preparando o seu povo para entrar numa terra que manda leite e mel, a Nova Jerusalém. E o livro de Hebreus fala muito isso, né? Ele diz, olha, quando eles entraram no descanso, eles perceberam que aquele não era um descanso, que havia um outro descanso. E as promessas do Velho Testamento que se manifestaram e que se cumpriram ali no povo de Israel é a certeza de que Deus vai cumprir essas promessas do Israel espiritual, como espelho, como exemplo, para que nós vejamos e creamos. Por quê? Porque Deus sempre se mostra o mesmo, desde a antiguidade, para com o seu povo. Abra o Salmo 77. Olha que interessante esse salmo, até o título da Sociedade Bíblica do Brasil, ele, que é esse que vem em negrito, mostra as grandes obras e a misericórdia de Deus. Percebam que o salmista aqui vai falar a mesma coisa que o profeta Abacuque. Olha o verso 55. Penso nos dias de outrora. E quando Abacuque ele começa essa sua oração, Deus vem te temando, Monte Pará, ele está pensando nesses tempos de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. Olha o que o verso 6 vai dizer. De noite indago o meu espírito e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre. O salmista ali está retratando uma situação semelhante a essa situação, uma situação de aflição. Rejeita o Senhor para sempre. Acaso não torna
a ser propício, cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações, esqueceu-se de Deus ser benigno, ou na sua ira terá reprimido as suas misericórdias. Percebam que as indagações aqui do salmista são semelhantes a de Abacuque, só com uma diferença. Essas são perguntas retóricas do contexto do salmo, que tem como todas elas uma resposta negativa, ou seja, elas vão apontar para a bondade e a misericórdia de Deus em firmar suas promessas, apesar das circunstâncias. Rejeita o Senhor para sempre? Não. Acaso não torna a ser propício? Não, ele será propício. Cessou a sua graça? Não. E o salmista aqui claramente mostra que está em aflição e espera que o Senhor o alcance em seu socorro, como Abacuque o faz. E como sempre Deus demonstrou um cuidado para com aqueles que o temem. Olha o verso 11 até o verso 15. Recordo os feitos do Senhor. É isso que Abacuque está fazendo na sua oração. Essa oração, esse canto, nós vimos que era algo para ser cantado pela igreja nesse período de aflição, na expectativa da vinda e do retorno, ou seja, da ação de Deus para libertar o seu povo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. E nós vamos ver esse caminho de santidade sendo traçado aqui também. Tu és o Deus que opera as maravilhas entre os povos. Tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. E aí como é que o salmista finaliza esse salmo? O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. E era assim que Deus estava conduzindo o seu povo, como um pastor conduz amorosamente suas ovelhas. E dessa forma, essas obras de maravilha operadas no passado são aqui mais gloriosamente descritas para maior incentivo da fé do povo de Deus em meio às dificuldades presentes. Por meio dessa oração, Abacuque está nos incentivando a fazer um exercício. E que exercício é esse? É um exercício da fé. Porque Deus é imutável nas suas promessas. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. A forma como Ele lida com o seu povo é sempre a mesma. Em que a sua bondade, a sua misericórdia estão presentes. E esse é um exercício que nós precisamos fazer nas nossas vidas. E eu tenho certeza que muitos já fizeram. E que outros aqui precisam aprender a fazer isso. Eu me lembro da minha época de seminário, foi uma época que nós passamos muita dificuldade. E eu nunca pensei que iria me tornar um homem rico depois que terminasse o seminário. Porque o ministério, eu também sou professor, são duas coisas que não dão dinheiro, a gente sabe disso. Eu não sabia quem seria professor na época, mas foram períodos de grande dificuldade. E como eu já tinha comentado com os irmãos, nós fomos para lá, sabíamos o que íamos passar, as dificuldades financeiras, e todas as dificuldades relativas a isso, essa vida missionária, e estávamos convictos que o Senhor tinha nos chamado e que o Senhor ia nos sustentar, e o Senhor nos sustentou. E por mais que já tivesse passado por situações, outras de dificuldade, como jovem, como adolescente, aquilo ali foi um marco para a minha vida. A idade adulta, você começa a ver as coisas de forma diferenciada, você começa a entender as coisas também. E aquilo foi um suprimento para o resto da nossa vida. Por quê? Porque eu sei que se eu passasse dificuldade financeira, de saúde, ou sei lá o quê,
o Senhor ia nos sustentar, como nos sustentou. E iríamos viver felizes com aquilo que nós tínhamos, como nós vivemos. E nos lembramos daqueles tempos de dificuldade com alegria. As experiências no seminário, as dificuldades do dia a dia, os colegas no seminário, a igreja. Nos lembramos daqueles momentos difíceis, às vezes, financeiros, solitários muitas vezes, com poucos amigos, e fizemos profundas amizades lá, mas isso você não faz de uma hora para outra. E o Senhor se mostrou cuidadoso em tudo isso. Todos estão muito vivos, estão muito bem, e se não tivessem vivos também, como estariam? Porque o Senhor cuidou de nós. Porque o Senhor estava cuidando da nossa alma. E é essa tranquilidade que nós temos hoje, no meio das dificuldades. Às vezes precisamos ser lembrados, porque nos esquecemos. Precisamos olhar para trás e ver: o Senhor nos abençoa. Ele vai nos abençoar. Não porque somos alguma coisa, mas porque somos os seus filhos. E é assim que Ele trata os seus filhos. Em meio à aflição e dificuldade, Ele não deixa de ser um Pai amoroso. Ele não deixa de exercer a sua justiça nas nossas vidas, perdoando os nossos pecados, sarando as nossas feridas, tratando o nosso coração e nos preparando para receber o seu reino. E é isso, é esse exercício de esperança e fé que Abacuque vai traduzir aqui por meio de uma linguagem poética, mas que vai remeter a um momento específico na vida de Israel. É como se ele dissesse assim: da mesma forma que aconteceu lá, irá acontecer aqui. Ele mostra esses mesmos passos, essas mesmas pisadas de Deus na condução do seu povo. E é por isso que ele inicia dizendo assim: Deus vem de Temã e de Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Nesse verso, o profeta descreve o processo da vida do Senhor em toda a sua glória. E não só isso, os efeitos incríveis que essa vida proporciona, que essa vida exerce sobre a natureza e as nações, que aqui no verso está relacionado ao nome que ele usa aqui de Deus. Deus aqui, no original, é Eloá, é um nome antigo. E à medida que o Senhor, em toda a sua glória, isso que nós estamos vendo aqui, chega mais perto e mais perto, os efeitos da sua presença se tornam cada vez mais dramáticos no mundo. No original, essa palavra Eloá é uma forma poética, antiga do nome de Deus, que cai em desuso com o tempo, mas que significa, tem os conceitos de força e poder, e estão atrelados, esses conceitos de força e poder estão atrelados à palavra. E é interessante porque nós temos algumas evidências textuais, que eu não vou abrir aqui, como Jó, Provérbios, Salmos e Daniel, onde esse termo antigo é usado, poucas vezes, mas ele é usado nesses livros, e esse termo transmitia ao povo de Deus conforto e segurança. E essa é a ideia: Deus vem de Temã. O conforto e a nossa segurança está vindo. E essa relação aqui, feita pelo profeta, no nome de Deus e a forma de sua manifestação, a força e o poder de Deus. Deus vem de Temã, gera efeitos incríveis. E a ideia é o poder de Deus que vem se manifestando antes da sua vinda, antes da sua presença, como um arauto anunciando a sua chegada, porque era assim que os reis chegavam naquela época. Eles iam chegar em um determinado lugar, eles mandavam arautos, e esses arautos iam aparando as estradas, iam pavimentando as estradas, removendo os obstáculos, para que quando Deus chegasse, ele pudesse andar
quando o rei chegasse, pudesse andar em um caminho reto, retilíneo, sem nenhum obstáculo. E o poder de Deus, como demonstrado aqui nas Sagradas Escrituras e em Abacuque, tem esse aspecto de um arauto. Ele vem primeiro avisando que Deus vem, causando tremor entre os homens e o mundo. Abra o Salmo 97, verso 3. Esse foi o salmo que nós lemos. E ele disse que tem tudo a ver com o que anteriormente, tem tudo a ver com o que está exposto aqui agora. Ele diz assim: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono, adiante dele vai um fogo que ele consome os inimigos em redor, os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece, derretem-se como cera os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. E essa é a ideia que está expressa aqui nesse verso. Deus é aquele que vem para a salvação do seu povo. E essas palavras vão refletir em Abacuque, e os salmos também, mas em Abacuque, vão refletir a substância da visão anterior que foi dada a ele lá no capítulo 2, verso 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? É Deus falando. E há uma, vamos dizer assim, há uma dificuldade aí, sintática. Porque ele está falando da calamidade que ia assolar Israel, dessa calamidade que eles deveriam esperar, e que Babilônia representaria isso, e que isso iria demorar, aquilo que Deus ia fazer ia demorar um pouco, e eles deveriam esperar aquele que viria. É uma dificuldade aqui no texto, que alguns comentaristas e teólogos, uns dizem, ele está falando aqui de Cristo. Outros dizem, não é bem assim. Mas se nós formos perceber a linguagem de Abacuque, que ele está se referindo a esse Cristo que viria, a esse momento posterior à manifestação dele. Que eles iriam vê-la de forma, vamos dizer assim, velada, no juízo temporal com relação a Babilônia. O Senhor vindo para resgatar o seu povo, fazendo juízo sobre ele. E é isso que foi dito a Abacuque, que a despeito das calamidades esmagadoras, ele deveria aguardar o tempo determinado da revelação, porque certamente ele virá. E essa expectativa da vinda de Yahvé retrocede tempos antigos. E é isso que ele está mostrando aqui, quando Moisés refletiu as glórias da manifestação de Deus no Sinai, também na perspectiva da salvação do seu povo. Abra Deuteronômio capítulo 33, verso 2. Perceba como a linguagem aqui é a mesma que Abacuque vai usar. O Senhor veio do Sinai, e lhes arvoreceu de Seir, resplandeceu desde o Monte Parã, e veio das milícias de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. A vinda do próprio Deus como fonte de esperança para o seu povo encontra a sua expressão consumada lá nas Escrituras da Nova Aliança. É aquele que virá. E o profeta, ou seja, o escritor de Hebreus, lá no capítulo 10, verso 3, ele exorta os crentes da mesma forma. Os crentes que sofrem, são estimulados a reter a sua profissão de fé, visto que
verso 37 diz assim: com efeito tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder neles, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Percebam o que nós temos aqui em Hebreus. A igreja sendo perseguida ferozmente. Muitos crentes morrendo, sendo espetáculo. E é espetáculo mesmo, espetáculo teatral. Eles matavam os crentes por entretenimento e diversão. É a palavra de Hebreus: permaneçam firmes, porque o justo vai viver nesse momento de aflição pela fé. Como Abacuque está dizendo. A mesma mensagem do profeta Abacuque. E dessa forma nós podemos perceber que ao longo de todas as eras, somente a esperança da vinda do Senhor pode dar a certeza genuína, uma certeza genuína ao povo de Deus. O Senhor viria ali em Abacuque para livrar seu povo. Ele vai vir também. E uma coisa aponta para a outra. É Deus se revelando pela história, no meio da história. A forma como Ele vai agir. E essa mesma história sendo uma metáfora da própria realidade. Nós vemos isso claramente na Escritura, várias vezes. Paulo fazendo essa imagem do deserto, do Egito, a escravidão, do pecado, da libertação, da terra prometida, do descanso eterno. Ele diz assim: vem de Temã, e do Monte Parã vem santo. Com essas palavras, como nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 33, o profeta faz menção ao momento que Deus deu a Israel a posse da terra prometida. E esses locais que são descritos aqui, eles vão designar os limites da jornada de Israel no deserto. E dessa forma o profeta descreve Deus em movimento do Sinai até Edom, ao caminho da terra prometida. E ele relembra essa experiência passada do povo como um meio de avisar da intervenção do Senhor no futuro. E não só aqui, no futuro de Israel, ali no contexto do exílio babilônico, mas muito mais na nossa realidade hoje. No contexto de Abacuque, o próprio Israel torna-se um obstáculo para o movimento divino de salvar o seu povo. Eles mesmos se tornaram obstáculos. E por que isso acontece? Porque Israel tinha agido de um modo perverso, eles persistiam na sua perversidade. Os profetas vinham, alertavam, o povo voltava ao pecado. E assim, esses também deveriam ser removidos ao longo do caminho, da mesma forma que foram todas as nações que se levantaram contra o avanço do povo de Deus para entrar na terra prometida. Todas as nações que se levantaram, que foram impedimento para que o povo de Deus continuasse o seu caminho para chegar no descanso, eles foram removidos, eles foram tirados. E é isso que Deus faz com todos aqueles que impedem a caminhada dos santos para a terra prometida. O Senhor tira os seus caminhos. E é nessas horas que nós precisamos nos lembrar que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra o reino das trevas. E que Deus vai remover todos os que são contra o avanço do Evangelho, como fez com Paulo. Paulo foi removido desse caminho. Ele foi tirado. E ele se transformou em quê? De perseguidor a perseguido. De blasfemo a proclamador do Evangelho. Porque
porque ninguém fica no caminho de Deus, ou seja, de povo de Deus. Eles sempre vão avançar, porque eles vão avançar pelo poder de Deus. Aí você olha para a história e você vê que os cristãos nunca se levantaram em armas contra os seus inimigos. No Novo Testamento. É claro, no Velho Testamento você vê que há um contexto aí completamente diferente. Né? E nós precisamos entender isso. Nós vamos fazer como muitos pastores fazem aí, né? Você não é a cabeça, ele é a cauda, vai sair pisando todo mundo, porque você é a cabeça e a cauda. Vamos entender o que essas palavras significam à luz da Escritura na vida do crente hoje. Que significou a mesma coisa no passado, mas de modo diferenciado, de modo diferente. Entender que Deus vai agir dessa forma e vai sempre abrir caminho para que nós possamos passar e transpor os nossos inimigos. Essa linguagem da bíblica é muitas vezes tratada de forma muito subjetiva, né? Então você tem um vizinho lá que é instrumento do diabo, um profissional que é instrumento do diabo, e aí você, não, o pastor disse que a gente vai passar por cima dele, vamos triturar esse cara. Não é ele que nós vamos triturar, é o Espírito que está por trás dele. Aí vamos libertar essas pessoas, se é a vontade de Deus, do poder das trevas. E aí não vai haver impedimento para nós, para avançarmos largamente para o reino de Deus. É como aquele livro de John Bunyan, que ele retrata a vida cristã, né, como uma jornada. E ele é extremamente metafórico, a partir de uma narrativa, mostrar uma realidade espiritual que se manifesta no nosso dia a dia, o avanço da igreja para o reino de Deus. Como é que a gente avança da igreja para o reino de Deus? Você está parado aqui. A igreja não vai andar, vai sair daqui e vai avançar, como Israel fez fisicamente. O nosso avanço é espiritual. Como esse avanço se dá? Paulo diz isso em Efésios capítulo 6, 5. Né? Ali ele mostra claramente como um crente avança para o reino de Deus, em todas as esferas das suas relações. E como ele vence os principados e potestades, as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Vivendo a vida em temor e obediência a Deus todos os dias da sua vida. É dessa forma que Deus vai remover todos os obstáculos que nós temos para chegar ao reino de Deus. Mas percebam o avanço dessa linguagem, como ele diz, Deus vem de tamanho do monte Parã, vem o santo, a sua glória cobre os céus. Vem o santo, no Sinai, essa imagem lá, o povo de Deus ouviu que tinha que ser santo, porque o Senhor era santo. Era uma exigência. Eles foram um povo separado. E a palavra santidade significa separação. É você separar, dedicar alguma coisa para um determinado fim. E o povo de Deus foi separado e foi dedicado para que fim? Para o fim pelo qual ele foi criado. Glorificar a Deus, gozá-lo eternamente. Encher esse mundo de pessoas crentes que temam o Senhor, para que esse mundo tenha um sabor. Mesmo no pecado, mesmo na depravação, mesmo na queda, haja um sabor,
da santidade e da grandiosidade de Deus nesse mundo caído que o Senhor está restaurando. E o povo de Deus cumpre esse propósito. A sua existência física, como nós falamos anteriormente, cumpre esse propósito. Enchermos a terra de crentes. Enchermos esse mundo de pessoas que temam a Deus. Veja nossa realidade. Perceba se nós estivéssemos no Congresso. Eu não sei qual o número. Parece que no Senado são 40, 50, mais ou menos. Mas no Congresso, 300 deputados, em torno disso. Imagine se nós tivéssemos ali 300 pessoas que temem ao Senhor. Que temem ao Senhor. Perceba como o nosso país seria diferente se os nossos juízes, os nossos magistrados fossem homens que temessem a Deus. E por mais que houvesse imperfeição, como haveria santidade em todas essas coisas. Perceba como seria diferente se os lares todos os lares desse mundo fossem de homens que temessem ao Senhor. Pessoas iguais a você, erros, pecados, mas que temessem ao Senhor. Perceba como este mundo seria perfumado. Esse é o propósito de Deus. É interessante quando o Senhor Jesus fala que nós somos o sal do mundo, sal da terra, do mundo, o sal do mundo também. E o sal naquele tempo, ele tinha um propósito de conservação, conservava, para que a comida não apodrecesse. Não tinha geladeira, não tinha, esses recursos, que nós temos hoje, tecnologia. Então eles usavam o que eles tinham, e o sal servia para isso. Nem bacalhauzinho você pode deixar ali na venda ali 500 anos que não vai apodrecer. Lança, joga sal em cima dele, da maneira de conservá-lo. Perceba o que Deus faz por meio da sua igreja quando ela é fiel. E a fidelidade, a nossa fidelidade para com Deus não é perfeição. Porque nós não somos perfeitos. Mas se traduz em maturidade e responsabilidade com a nossa fé, com o nosso Deus. Eu já passei por várias situações interessantes, não somente vivenciei, mas como vi, de você, por exemplo, fazer uma coisa errada e chegar depois com uma pessoa e dizer assim: você me desculpa, você me perdoa, eu errei. Só olha para você assim, como se você fosse olhar. Como é que pode? Como é que esse cara fez isso? Eles ficam desconcertados. Por quê? Porque nós temos o temor de Deus. Nós temos o temor de Deus. E essas coisas impactam as pessoas. Não porque nós somos perfeitos, mas porque nós somos santos. Geralmente se diz assim: quando você está no culto, você não dê exemplos seus. Porque isso pode ser ruim, as pessoas podem olhar para você. Mas eu gosto, de vez em quando, de alguns exemplos meus. Eu me lembro quando eu comecei a vida militar. Eu não sei, poucos aqui me conhecem desse tempo. E na minha primeira semana, eu peitei um cara, um segundo sargento, bem mais antigo do que eu. Quase saímos do Papa, eu e ele. Passamos no Papa. Ele era o mais antigo da companhia. Tá certo que ele estava falando, estava errado, né? Mas, como era bravo. E aí o temor de Deus cai nesse momento.
Praticamente era o meu primeiro mês no quartel. Eu percebi que eu tinha errado, apesar da injustiça, eu tinha errado. E fui procurá-lo e pedir perdão para ele pelo que eu fiz. Ele ficou desconcertado, não sabia o que dizer, não sabia para onde ficar. E é interessante porque por essa atitude você mostra duas coisas. Você mostra que você é pecador. E você mostra a graça de Deus na sua vida. É Ele, não você. Porque como diz Davi, a mão do Senhor pesa. E todas as vezes que nós agimos assim, eu sei que se eu fosse pegar aqui exemplo, até que os mais jovens, como Jonas, Israel, teriam exemplos semelhantes para dar. Tanto da miserabilidade que existe no nosso coração, como da graça de Deus se manifestando dessa forma em nossas vidas. Esse é o propósito de Deus para a igreja. É sal e luz. E o Senhor nos chama para sermos povo santo. Isso significa ser povo santo, povo separado. Lá em Levíticos, abra lá em capítulo 11, versos 44 e 45. Olha o que a palavra de Deus diz. E Abacuque está se remetendo a esse momento ali, Israel. Eu sou o Senhor vosso Deus. Momento ali no Sinai, Deus com o seu povo. Vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas se arrastam sobre a terra. Levíticos 11, 44 e 45. Eu sou o Senhor que vos faz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Lá no capítulo 19, verso 2, diz assim: fala toda a congregação dos filhos de Israel, diz: santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E uma vez que Israel foi separado de todos os povos da terra, eles deveriam permanecer dessa forma, eles deveriam ser santos. E aí você vê Levíticos, Deus falando assim: ser-me-eis, 20 e 26, santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para seres meus. E na renovação da aliança com Josué, lá no capítulo 24, versos 18 a 20, ele fala a mesma coisa. Ele diz assim a Israel: o Senhor expulsou de diante de nós toda essa gente, até ela morrer o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servis a outros deuses estranhos. Então ele se voltará e vos fará mal, vos consumirá, depois de ter feito bem. Por quê? Porque Ele é um Deus santo que se voltaria e os consumiria, caso eles não abandonassem os outros deuses que eles tinham. E agora Abacuque aqui vê a santidade e a justiça de Deus em ação. Vem o santo. E ele manteria sua justiça com perfeita imparcialidade. E assim ele atingiria os primeiros, que seriam os de Israel, os perversos de Israel. E depois os babilônicos, como você vê na nova aliança. Que o juízo de Deus vem primeiro para quem? Para a sua casa. E aí depois vai para os outros. E assim ele é estabelecido como o santo que vem. E é interessante porque essas coisas estão relacionadas na Escritura e muitas vezes nós temos que fuçar. Mas as palavras que estão aqui não são palavras ocasionais ou pura coincidência. Se nós, quando escrevemos uma história, uma narrativa, colocamos determinados links ou pontos que vão se tocar, e depois que você lê aquele livro tão imenso, não sei quantas páginas, aquele romance, aí quando você olha lá no final, puxa vida, lá no início havia uma ligação com o que temos aqui no final. Essa engenhosidade não é humana. Essa engenhosidade é divina.
E da mesma forma que um escritor habilidoso deixa nas páginas dessa narrativa pistas para a concretização, o desfecho daquela história, Deus faz isso, mas não em livros. Ele faz isso na nossa vida, na humanidade. E quando você escreve, ou seja, quando esses homens escreveram, em tempos distantes, sem nenhuma ligação pessoal, social e até temporal, por meio do Espírito Santo, essas marcas são deixadas. Que ele é o escritor primário da história da redenção. E ele deixa esses traços aqui. Deus vem de Temã, do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche de seu horror. Ele vai atingir primeiramente os perversos de Israel e depois os babilônios. Abra Atos capítulo 3, verso 14. Perceba como você vê essa ligação aqui. Dessas palavras que são colocadas. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Percebam que nesse texto aí ele fala que eles negaram o santo e justo. Negaram a quem? Eles rejeitaram a Cristo. A quem eles rejeitaram? E Pedro está falando isso para quem? Primeiramente para o povo de Deus. Para quem ele rejeitou? Ele rejeitou aquele que viria, aquele que vem. Como esse aqui que vem. Lá em Mateus capítulo 11, verso 12 e 13, diz assim: quando João viu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar: é este que estava para vir? E essas palavras, elas se encaixam. Por quê? Porque Abacuque 2:3 diz assim: espera, porque certamente ele virá. Deus vem de Temã, do Monte Parã vem o Santo. É esse que está para vir. E da mesma forma, Israel, por ter rejeitado aquele que deveria vir ou aquele que viria, selou o seu destino para uma destruição ainda mais espantosa que essas devastações feitas pelos babilônios. A palavra de Deus diz aqui que a sua glória cobre os céus. Ele vem, e quando o santo vem, a sua glória cobre os céus. E quando o profeta antevê a vida do Senhor em glória, ele visualiza de longe a magnitude dessa glória. Essa glória que o profeta se refere, que é irradiada das suas epifanias, ou seja, das suas manifestações, das manifestações de Deus realizadas ali na libertação do povo. E ele está se referindo a esse início. Sua glória se manifestando naqueles pontos cruciais da história, quando Deus intervém para libertar o seu povo. E é interessante quando você vê a glória de Deus cobre os céus, a glória de Deus vem. O que significa isso? O que é essa glória? E nós poderíamos entender essa palavra usada aqui como grandeza, honra, vitória e poder. E como é triste os homens não perceberem a glória de Deus nas coisas. Abra Êxodo capítulo 14, versos 18 e 25. Apesar de toda a manifestação terrível de Deus ali das 10 pragas, e todas essas manifestações mostravam que a glória de Deus, ou seja, o seu poder. Olha como essa glória se manifesta agora. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó. E como é que Deus é glorificado em Faraó aqui, quando o mar vermelho encobre? Esse mar é dividido, as pessoas passam
atrás, e a glória do Senhor se manifesta também na destruição deles. E essa glória de Deus estava vindo antes que ele não se manifestasse completamente. Ali no Monte Sinai é o seu povo. Olha o que ele diz no verso 25: emperrou-lhe as rodas do carro e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque a glória de Israel peleja contra os egípcios, porque o Senhor peleja contra os egípcios. E todas essas manifestações aqui podem ser consideradas imagens e sinais antecipando a grande manifestação final de Deus. Quando o Filho do Homem vier nas nuvens, acompanhado pela luz do relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. E então todo olho verá. E a visão que Abacuque teve aqui, ela vai receber o seu cumprimento final. O que Abacuque está falando, ele está fazendo o que muitos profetas fizeram. E não cabe aqui uma discussão, também nem pesquisei a respeito disso, o entendimento que ele tinha disso para o futuro. Existe até uma expressão na teologia chamada, lembrei agora, sensus plenius, ou seja, o senso completo daquilo que ele está profetizando. Muitos dos profetas não tiveram esse senso. Profetizavam aquilo que iria acontecer e necessariamente não anteviam que aquilo era somente um ponto de contato, um sinal, uma metáfora real do que iria acontecer no futuro. Alguns tinham essa perspectiva, mas outros não. E apontavam para hoje, para nós, para a igreja. A igreja estava passando por a mesma situação que nós estamos passando hoje. E nessas dificuldades, eles olham para o futuro, colocando seus olhos no passado. Porque a maneira como Deus salvou o seu povo lá, Ele vai salvá-lo aqui. Mas não é para uma terra nesse mundo. Por mais que até muitos digam, e eu até concorde, que essa nova Jerusalém, ela abarca esse mundo, os céus e a terra. De novo os céus e nova terra. Eu não sei explicar, não vou dar explicação aqui, que realmente é complicado. Não sei explicar. Mas Deus está restaurando esse mundo. Esse mundo, não somos testemunhos de Jeová nem mormons, não, viu? Somos aqueles que creem na palavra de Deus. Esse mundo está sendo restaurado. E todas essas coisas serão restauradas. Mas antes que essas coisas aconteçam, outras deverão acontecer. E aquele que vem virá pela segunda vez. Não mais para salvar, mas para trazer juízo. Para trazer juízo. E para dar a cada um de nós a nossa coroa, que Ele mesmo conquistou para nós. E a única coisa que Ele quer que a gente faça é que avancemos para esse reino, independente das situações. E que nesse período, como ali os crentes na Babilônia, devemos viver por fé, esperando aquele que virá e trará o seu povo debaixo dos seus braços para a sua terra, para o seu retorno, para o seu lar, que é a Nova Jerusalém.
E é isso que aguardamos, é isso que esperamos, e é isso que Abacuque está nos dizendo aqui. Nós podemos ter a convicção e a certeza que a forma como Deus agiu com o seu povo, um povo rebelde, um povo contumaz, um povo cego, é como Deus vai nos tratar. E a única coisa que Ele espera de nós, que Ele exige de nós, é a obediência. É que nós coloquemos a nossa vida nas suas mãos. Agora vamos caminhar. Que é Ele quem vai nos conduzir nessa caminhada, nessa longa jornada, nesse deserto que nós estamos vivenciando. Uns serão tirados desse caminho, nessa caminhada. E como Moisés, chegarão à terra prometida sem mesmo terem contemplado ela nesse mundo, terem vivido nesse mundo. Mas outros não. Não sei se nós vamos participar disso. Outros não, nós vamos ver as portas se abrindo, nós entrando, como fizeram o povo de Deus no deserto. É isso que Paulo diz, né? Uns serão arrebatados nesse dia, outros serão arrebatados e viverão, outros morrerão e estarão lá guardando esse dia. Outros, quando o Senhor Jesus voltar, serão arrebatados nesse momento, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas todos nós iremos entrar nessa terra. Todos nós. E apesar de Moisés não ter entrado, isso é um aviso por causa do seu pecado. Ele não foi retirado da promessa eterna. Ele não participou disso aqui nesse mundo, mas participou e vai participar do mundo. Essa é a disciplina que Deus deu na vida de Moisés e de muitos outros. Foram desobedientes, ficaram pelo meio do caminho. Moisés não ficou pelo meio do caminho. Moisés contemplou a sua recompensa. E é esse caminho que nós temos que trilhar. Se você vai encontrar o Senhor antes de tudo terminar, provavelmente eu creio que todos nós aqui passaremos por isso. Eu acho que na nossa geração, eu não sou profeta, não existe isso hoje em dia, mas eu acho que nós não vamos ver esse dia glorioso nessa carne. Vamos presenciá-lo em outra carne, a carne corruptível. Mas muitos vão ver isso. Aqueles que não tiverem morrido antes do Senhor Jesus voltar, vão contemplar isso com esses olhos e serão transformados nesse momento da vida do Senhor. Que isso possa ser para nós um consolo, como foi para o povo de Deus naquele tempo, como eles ansiavam voltar para a terra prometida. Clamavam por isso. A oração de Abacuque está relacionada a isso. E esse deve ser o nosso desejo nesse mundo. Ir para o nosso verdadeiro lar. Encontrar-se com o Senhor e viver nesse novo mundo restaurado, onde o pecado já não mais habita, onde todos os nossos inimigos foram completamente destinados. Agora iremos viver eternamente com o Senhor. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra.